Você acabou de fazer um favor daqueles, se virou do avesso para ajudar alguém e agora está aí, na sua, se perguntando se alguém moveria uma palha por você. Aquela bad vibe de ser usado como escada, enquanto seus próprios sonhos ficam para depois. Maquiavel, o cara que sacudiu a Itália renascentista, já tinha desmascarado essa parada lá em 1513. A culpa que te corrói quando você pensa em si mesmo não é a sua consciência falando. É o sistema de controle mais eficaz, já criado para te manter na coleira, dócil e facilmente manipulável. Esse vídeo vai ser um choque, um soco no estômago em tudo que te contaram sobre bondade, sacrifício e ser uma boa pessoa. Mas a real é que, em 500 anos, a essência humana não mudou absolutamente nada. E Maquiavel viu isso com uma clareza cirúrgica. Quem não se coloca em primeiro lugar não está sendo nobre. Está sendo, na melhor das hipóteses, estrategicamente ingênuo. Nos próximos minutos, você vai ter acesso aos 10 mandamentos sombrios do poder, que transformam essa culpa paralisante em autodomínio. E no final, vai aprender uma técnica maquiavélica em 3 passos, que te liberta de vez da armadilha de se sacrificar sempre. Mas saca só o aviso. Depois que você entender a verdade por trás da manipulação pela culpa, sua visão de mundo nunca mais será a mesma. A dor de ser sempre a segunda opção na sua própria vida é real. Aquela sensação de estar disponível 24 horas para os outros. Mas quando a maré vira, cadê todo mundo? Já reparou? As pessoas que mais exigem seu sacrifício são as que menos se sacrificam por você. Maquiavel observou isso nos bastidores do poder. Via gente boa se dando mal por ser boazinha demais. Via espertalhões medíocres passando por cima de gente honesta. E sacou uma coisa que os gurus da autoajuda escondem as 7 chaves. Na vida real, sem essa de conto de fadas motivacional, quem se sacrifica demais não ganha respeito. Ganha, no máximo, um obrigado sem nenhum valor. Pensa aí, quantas vezes você abriu mão do seu tempo, da sua energia, da sua grana, dos seus planos, para dar uma mão para alguém? E quantas dessas pessoas estenderam a mão quando você precisou de verdade? E não tô falando de uma ajudinha eventual. Tô falando de padrão, de você ser o socorrista de plantão, enquanto os outros estão sempre ocupados demais para você. Isso não é obra do acaso. Acontece porque você foi programado para se sentir culpado quando pensa em si mesmo. E essa programação não é por acaso. É intencional, porque pessoas que se priorizam são difíceis de controlar. Gente que valoriza o próprio bem-estar não se contenta com migalhas emocionais. Quem protege a própria energia não cai em chantagens emocionais. E a culpa é a arma mais poderosa de controle social que já inventaram. Mais eficaz que o medo. Porque o medo você identifica, a culpa você engole, o medo vem de fora. A culpa você carrega dentro e usa contra você mesmo. Maquiavel viu isso e escreveu algo que foi censurado, suavizado e romantizado por 500 anos. O Príncipe não é um manual de maldade. É um manual de realismo brutal sobre o poder. E a primeira lei do poder de verdade é: você não pode proteger ninguém se não proteger a si mesmo primeiro. Você não pode dar poder a ninguém se você mesmo está impotente. Você não pode ajudar os outros de verdade se está esgotado emocionalmente e quebrado financeiramente por tentar ajudar os outros. Parece óbvio quando a gente fala assim, né? Mas você age assim? Ou ainda está preso na armadilha do sacrifício eterno, esperando que um dia alguém reconheça e te retribua? Calma, porque a parte mais chocante está só começando. Mandamento número 1. Guarde sua energia como se fosse seu último tesouro. Porque Maquiavel percebeu que os caras que mais se doavam eram os primeiros a rodar quando a maré virava. E não era por azar.
era por exaustão estratégica. Sua energia não é infinita, não se recarrega sozinha. E cada vez que você gasta sua energia com quem não te dá nada em troca, você está roubando de si mesmo. Está sabotando sua capacidade de crescer, de criar, de construir sua própria vida. Dá uma olhada no último mês. Quanto da sua energia foi para apagar incêndio dos outros? Quanto foi para ouvir gente reclamando que não quer solução, só quer um palco? Quanto foi para ser ombro amigo para quem nunca está disponível para você? Agora pensa, quanto dessa energia foi investida em você? No seu desenvolvimento pessoal, nos seus objetivos, na sua paz interior, no seu futuro? Se essa conta não fecha, você não está sendo generoso. Está sendo para ser educado, burro, e isso não te faz nobre, te faz disponível. E disponibilidade sem reciprocidade é um convite para te explorarem. Mandamento número 2. Aceite que muita gente só cola com você porque você é útil. Maquiavel mandou essa na lata. Os homens são ingratos, volúveis, fingidos, covardes diante do perigo e ávidos por lucro. Enquanto você os beneficia, eles são todos seus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Mas quando o perigo se aproxima, eles se revoltam. Não é cinismo, é realidade. Quantas amizades evaporaram quando você parou de ser útil? Quantas pessoas sumiram quando você parou de resolver os problemas delas? Quantos relacionamentos foram pro beleléu quando você começou a impor limites? A verdade nua e crua, a maioria das pessoas não te ama pelo que você é. Te atura pelo que você faz por elas. E no momento que você para de fazer, a máscara cai. E qual é a saída, segundo Maquiavel? Desistir de todo mundo? Não. Algo mais inteligente. Ficar de olho nos sinais de reciprocidade, nas atitudes, não nas palavras. Quem se importa de verdade com você aparece mesmo quando você não tem nada a oferecer. Quem te usa some no momento que você precisa e ressurge quando você volta a ser interessante. Não é para viver desconfiado. É para ser observador e agir baseado em fatos, não em esperanças. Mandamento número 3. A culpa que você sente é a corrente que te prende. Agora, saca só a sacada mais sinistra de Maquiavel sobre manipulação. A culpa que te invade quando você diz não. Não brota da sua consciência, vem do programa que enfiaram na sua cabeça para te manter sob controle. Entenda como a coisa funciona. Você bota um limite, diz não para algo que te faz mal. E na hora, bate aquela culpa. De onde vem essa culpa? De ter feito algo errado? Não. De ter quebrado a regra de ser o bonzinho disponível 24 horas? E quem te ensinou essa regra? Todos que se aproveitam da sua falta de limites. Pais que queriam filhos obedientes. Parceiros que queriam alguém que topasse tudo. Chefes que queriam funcionários que trabalhassem de graça. Amigos que queriam terapia grátis. A culpa não é sua bússola moral. É o alarme de controle de quem te programou para servir. E a prova disso é simples. Presta atenção em quem se ofende quando você diz não. Não são as pessoas que te amam de verdade. São as que te usam com a maior cara de pau. Quem te ama de verdade respeita seus limites. Quem te manipula ataca seus limites com culpa, com drama, com chantagem emocional fantasiada de decepção. Maquiavel já via isso nos bastidores do poder. Os manipuladores mais perigosos não usavam a força, usavam a culpa. Faziam você se sentir culpado por se proteger. E quanto mais você cedia a essa culpa, mais poder eles tinham sobre você. Então, o que fazer? Algo radical, sentir a culpa e agir, apesar dela. Não porque você é insensível, mas porque você entende que culpa manipulada não é orientação moral. É sintoma de condicionamento.
E toda vez que você age apesar da culpa manipulada, você enfraquece o controle que tem sobre você, até que, eventualmente, a culpa perde o poder e você recupera o seu... Guarda isso, porque vai fazer sentido quando eu revelar o método completo no final. Mas antes, você precisa entender algo que muda todo o jogo sobre sacrifício. Mandamento 4. Sacrifício sem reciprocidade. Não é virtude, é autodestruição. Maquiavel observou algo perturbador na gente honesta da sua época. Morriam na pindaíba, traídos e esquecidos. Não porque o universo é injusto, mas porque confundiam virtude com autossacrifício estúpido. Tipo o cara que se mata de trabalhar e não vê os filhos crescerem. Sacrifício tem valor quando é recíproco, quando cria vínculo real. Tipo aquela amizade que te apoia nos momentos difíceis, quando constrói algo maior que você. Mas sacrifício unilateral, perpétuo, sem retorno, isso não é virtude. É condicionamento para exploração. É tipo dar esmola para o pedinte que não quer sair da rua. Você já reparou? As pessoas que mais exigem seu sacrifício são as que menos se sacrificam por você. Não é coincidência. É estratégia. Consciente ou não, elas encontraram alguém que se sacrifica sem exigir reciprocidade. E vão sugar até você secar ou acordar. Tipo sanguessuga agarrada na sua jugular. Maquiavel foi direto. É melhor ser temido que amado, quando você não pode ser ambos. Porque o amor das pessoas é volátil, depende da utilidade. Mas o respeito que vem de limites claros é duradouro, porque é baseado em realidade, não em fantasia. Então a pergunta não é, devo ajudar os outros? A pergunta é, minha ajuda está construindo relações reais ou está alimentando parasitas emocionais? É como dar ração para pombo na praça. Eles sempre voltam. Se a pessoa some quando você para de ajudar, nunca foi relação real. Foi transação disfarçada de afeto. É tipo agiota cobrando juros do seu tempo. E você não precisa de mais transações. Você precisa de reciprocidade real. Mandamento 5. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. Maquiavel viu figurões se darem mal tentando salvar gente que não queria ser salva. Viu gente boa se arruinar tentando ajudar quem preferia reclamar a mudar. Tipo o cara que tenta consertar o carro do vizinho que nunca faz a revisão. E você? Quantas vezes tentou salvar alguém que não pediu para ser salvo? Que não estava disposto a fazer a parte dela. Que queria solução mágica, mas não mudança real. Tipo a amiga que só te procura quando o namorado a ignora. A verdade brutal. A maioria das pessoas que pedem ajuda não quer solução. Quer validação. Quer plateia para o drama. Quer alguém que carregue o peso emocional que elas não querem carregar. Tipo encostar o caminhão de mudança na sua porta. E se você é o eterno salvador, você não está ajudando. Está impedindo o crescimento delas, porque enquanto você resolve, elas não precisam amadurecer. Enquanto você carrega, elas não desenvolvem força. Enquanto você está disponível, elas não precisam se tornar autossuficientes. É como dar peixe em vez de ensinar a pescar. Você não está salvando ninguém. Está criando dependentes emocionais. E dependentes emocionais não te amam, te usam e ressentem você por serem dependentes. Então te atacam enquanto te usam. É tipo o filho mimado que culpa os pais pelos seus problemas. Maquiavel foi claro, é impossível agradar a todos. E tentar fazer isso é a forma mais rápida de perder respeito de todos. Porque quem tenta agradar a todos não agrada a ninguém de verdade. Apenas evita conflito. E conflito evitado não desaparece, acumula. É como varrer a sujeira para debaixo do tapete. 3 pessoas entenderam isso nos últimos anos.
A primeira continuou tentando salvar quem não queria ser salvo e está exausta, quebrada e ressentida. A segunda estabeleceu limites brutais e perdeu pessoas, mas ganhou paz e respeito. A terceira ainda está decidindo entre drama constante ou solidão temporária. Qual você escolhe? É tipo escolher entre tomar Doril ou Lexotan. Mandamento 6. Seu tempo é seu recurso mais valioso e menos renovável. Maquiavel viveu numa época onde tempo era visto diferente. Mas ele entendeu algo. Tempo perdido nunca volta. E tempo dado a quem não valoriza é tempo roubado de quem valoriza, incluindo você mesmo. É tipo rasgar dinheiro e jogar na privada. Você tem quantos anos? Multiplica por 365. Esse é aproximadamente quantos dias você já viveu. Agora pensa, quantos desses dias você deu para pessoas que nunca retribuíram, para situações que não te levaram a lugar nenhum, para manter relações que só te drenavam? É tipo ir para a balada e só pegar fila para comprar bebida. E o pior, quantos dias você ainda vai dar? O tempo que você passa resolvendo o problema de alguém que não quer resolver o próprio problema é tempo que você nunca vai recuperar. Tempo que você poderia estar construindo sua vida, seu futuro, sua paz. É tipo investir em pirâmide financeira. Não é sobre ser egoísta, é sobre ser estratégico, porque você não tem tempo infinito. E todo minuto que você gasta com quem não te valoriza é minuto roubado de quem valoriza, ou de você mesmo. É tipo dar seu último pedaço de pizza para o mendigo e passar fome. Maquiavel viu figurões desperdiçarem anos em lealdades unilaterais e observou algo brutal. No final, morriam cercados de pessoas que nunca estiveram realmente lá. Morriam sozinhos em meio à multidão. Porque quantidade de pessoas nunca compensou falta de qualidade de conexão. É tipo ter 1000 amigos no Facebook e ninguém para te levar no médico. Então pergunte, quem na sua vida realmente merece seu tempo? Não quem você quer que mereça, quem realmente, baseado em evidências de reciprocidade, demonstra valorizar o que você dá. É como escolher quem vai para o seu churrasco e todos os outros. Cordialidade à distância, simpatia sem profundidade, disponibilidade limitada, não por maldade, por autopreservação estratégica. É tipo ter contato no WhatsApp, mas deixar no silencioso. Parece frio, talvez, mas você sabe o que é mais frio. Chegar aos 40, 50, 60 anos e perceber que viveu a vida de todo mundo menos a sua, que foi presente na vida de todos, exceto na sua própria. É tipo ser o garçom da sua própria festa. Calma, porque você pode estar pensando que é sobre os outros, mas a próxima parte é sobre o inimigo interno que você carrega. Mandamento 7. Seu maior inimigo é sua necessidade de aprovação. Maquiavel observou que os poderosos mais fracos eram os que mais buscavam ser amados, porque a necessidade de aprovação fazia deles reféns da opinião alheia. Faziam escolhas não baseadas em estratégia, mas em medo de desagradar. É tipo político que só faz pesquisa de opinião. E você? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não porque tinha medo de perder a aprovação? Quantas vezes você se traiu para não decepcionar alguém que nem nota quando você se decepciona? É como usar uma roupa que você odeia só para agradar os outros. A necessidade de aprovação não vem de amor próprio, vem de vazio interior, de achar que seu valor depende do que os outros pensam de você. E enquanto você acreditar nisso, você nunca terá poder real, porque poder real vem de dentro. Aprovação vem de fora. E o que vem de fora é controlado por quem está fora. É tipo viver de migalhas,
Então você vive numa prisão invisível, faz o que não quer para manter a aprovação de quem não te valoriza, reprime o que sente para não incomodar quem te incomoda. Carrega pesos que não são seus para parecer forte para quem te vê como fraco de qualquer forma. É tipo ser capacho. Maquiavel foi brutal nesse ponto. É melhor ser respeitado que amado. Porque amor baseado em utilidade desaparece quando você deixa de ser útil. Mas respeito baseado em limites dura, porque é baseado em realidade. É tipo ser o chefe. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você precisa do seu próprio respeito. E seu próprio respeito não vem de agradar os outros. É tipo se olhar no espelho e se orgulhar de quem você vê. Vem de se honrar, de dizer não quando é não, de proteger a sua energia, de escolher seus laços com base na reciprocidade e não no medo da solidão. E quando você para de buscar aprovação de fora, algo interessante acontece. Você atrai pessoas reais, porque gente de verdade não quer versões editadas, querem a verdade. E a verdade só existe quando você tem a coragem de ser autêntico, mesmo correndo o risco de ser desaprovado. Mandamento 8. Solidão estratégica. É melhor que companhia tóxica. Maquiavel passou anos isolado depois de perder poder. E foi nesse isolamento que ele escreveu O Príncipe, não apesar da solidão, mas por causa dela, porque a solidão te força a encarar verdades que a companhia tóxica te impede de ver. Você tem medo de ficar sozinho? Por quê? Porque vai ter que lidar com os seus próprios pensamentos? Porque vai perceber quantas relações você mantém, não por uma conexão real, mas por medo do vazio. A verdade nua e crua, a solidão temporária é o preço da libertação de relações tóxicas. E esse preço é infinitamente menor do que o custo de manter laços que te drenam. Maquiavel viu gente se destruindo para não ficar sozinha. Aceitavam traição, desrespeito, exploração, tudo para não encarar o vazio, e morriam cercados de gente, mas emocionalmente isolados, porque companhia não resolve solidão interior, apenas a máscara. Então, se você está preso em relações que te esgotam, porque tem medo de ficar sozinho, entenda, você já está sozinho, só que está sozinho no meio de pessoas que não te veem de verdade. Isso é muito pior que a solidão real, porque a solidão real você pode usar para crescer, para se conhecer, para construir força interior, mas a solidão disfarçada de companhia superficial só te enfraquece, porque você gasta energia, mantendo a ilusão de conexão. Maquiavel sugere algo radical. Abrace a solidão estratégica, não como um destino final, mas como uma fase necessária de limpeza. Você limpa a sua casa de coisas inúteis. Por que não limpa a sua vida de relações tóxicas? E quando você limpa, algo acontece. Você cria espaço, espaço para relações reais, espaço para você mesmo, espaço para crescer, sem estar constantemente carregando o peso emocional de quem nunca te ajuda a carregar o seu. Mandamento 9. Estabelecer limites não é maldade, é maturidade. Aqui é onde a maioria falha. Confunde limite com rejeição. Confunde proteção própria com egoísmo. Confunde dizer não com ser cruel. Maquiavel foi direto. Se você não pode dizer não, o seu sim não vale nada, porque um sim sem a possibilidade de dizer não é submissão, não é generosidade. Limites não são muros, são portões. Você controla quem entra, quando entra e o que pode fazer aqui dentro. E isso não é egoísmo, é responsabilidade consigo mesmo. Você não deve explicação para os seus limites. Não deve justificativa.
Não deve convencer ninguém de que merece proteger a sua própria energia. Seus limites são soberanos. E quem te respeita vai entender. Quem te manipula vai atacar. E aí está o teste. Observe quem fica ofendido. Quando você estabelece limites, esses são os que se beneficiavam da falta deles. Esses são os que te exploravam, disfarçados de amigos. Maquiavel viu príncipes perderem reinos por não estabelecerem limites claros, por tentarem agradar facções opostas, por evitarem o conflito necessário. E o resultado? Perderam o respeito de todos. E o poder sobre nada. Você não precisa ser agressivo para ter limites, mas precisa ser firme. Não precisa se explicar, mas precisa ser claro. E, principalmente, não precisa se desculpar por proteger a sua própria vida. Mandamento 10. Seu bem-estar não é negociável. E aqui está o mandamento final, o mais importante de todos. Seu bem-estar mental, emocional, físico e espiritual não é negociável. Não é moeda de troca. Não é sacrificável para manter a paz com quem te desrespeita. Maquiavel observou que os homens que colocavam o seu próprio bem-estar em último lugar eram os primeiros a serem descartados, quando não eram mais úteis, porque ensinaram os outros a não valorizá-los, ao não se valorizarem. Se você não prioriza o seu próprio bem-estar, ninguém vai priorizar por você. Se você não protege a sua paz, ninguém vai proteger. Se você não respeita os seus limites, ninguém vai respeitar, não porque as pessoas são más, mas porque as pessoas te tratam do jeito que você ensina que aceita ser tratado. E se você aceita migalhas, vão te dar migalhas. Se você aceita desrespeito, vão te desrespeitar. Se você aceita ser a última prioridade, vão te tratar como a última prioridade. Você quer mudar como te tratam? Mude como você se trata. Porque o padrão que você aceita para si mesmo é o padrão que você ensina os outros a aceitarem para você. Maquiavel foi brutal, mas preciso. Os homens são mais propensos a perdoar a morte do pai do que a perda de patrimônio. Traduzindo, as pessoas perdoam o que não as afeta, mas nunca perdoam quando você para de ser útil aos interesses delas. Então, pare de se sacrificar esperando gratidão. Pare de se destruir esperando reciprocidade. Pare de dar tudo de si esperando que alguém um dia retribua. Porque a verdade dura é, a maioria nunca vai retribuir. E você vai chegar ao fim exausto, quebrado e sozinho. A não ser que você escolha diferente, que você escolha você primeiro, não como egoísmo, mas como uma estratégia de sobrevivência. Você acabou de ver os 10 mandamentos sombrios do poder de Maquiavel sobre autopreservação estratégica. E aqui está algo importante. Essa informação foi diluída, romantizada e censurada por 500 anos. Porque pessoas que entendem esses princípios são difíceis de controlar. Poucos canais têm a coragem de mostrar Maquiavel, sem filtros motivacionais, de falar sobre autopreservação, sem romantizar sacrifício, de ensinar limites, sem culpa, e manter esse conteúdo no ar, sem censura algorítmica, sem pressão para suavizar. Custa. Os super tanks ali embaixo não é só um apoio financeiro, é você dizendo: quero mais verdades brutais, sem filtros. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando conteúdo que vai contra a narrativa de autossacrifício perpétuo que querem enfiar na sua cabeça. Você não é só um espectador, você é alguém que busca o poder real sobre a sua própria vida. Não ilusões motivacionais, e juntos estamos construindo algo raro. Uma comunidade de pessoas que entendem que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é estratégia. Agora, a parte que você estava esperando.
o método prático de 3 passos para aplicar isso hoje. Técnica maquiavélica de autopreservação estratégica. Passo 1. Auditoria de reciprocidade brutal. Pega papel e caneta. Anota todas as relações importantes da sua vida: amigos, família, parceiro, colegas de trabalho. E ao lado de cada nome, responda honestamente: quanto eu dou versus quanto eu recebo. Não o que você quer que a resposta seja, o que a evidência mostra. Baseado em ações, não em palavras, né? Baseado em padrões, não em exceções. Se a relação é 80-20, com você dando 80%, essa relação está te esgotando. Se é 50-50, é saudável. Se você está recebendo mais do que dá, ou você encontrou alguém muito raro, ou está sendo preparado para uma manipulação futura. E então, decisão brutal. Relações 80-20 ou são rebalanceadas, ou são reduzidas, não de forma agressiva, de forma estratégica. Você diminui o investimento emocional, diminui a disponibilidade, diminui a prioridade e observa. Se a pessoa nem nota, nunca foi uma relação real. Se a pessoa reclama, mas não muda o comportamento, quer manter a exploração. Se a pessoa muda e equilibra, você achou uma conexão real. Passo 2. Protocolo de decisão em primeiro lugar. Toda vez que alguém pedir algo de você, tempo, energia, dinheiro, atenção emocional, antes de responder, automaticamente. Pergunta: se eu fizer isso, estarei me colocando em primeiro ou em último lugar? Se a resposta é em último, a resposta para o pedido é não, a não ser que seja uma emergência real, não um drama fabricado, tipo aqueles que a vizinha inventa para te pedir favor. E quando você disser não, vai sentir culpa, porque foi condicionado para sentir. Não lute contra a culpa. Reconheça. Essa culpa é sintoma de condicionamento, não de uma falha moral. E haja apesar da culpa. Porque cada não que você dá apesar da culpa enfraquece o condicionamento, até que eventualmente você consegue dizer não sem culpa. E quando chega nesse ponto, você recuperou seu poder. Passo 3. Círculo de prioridade concêntrica. Imagine círculos concêntricos. No centro, você. No segundo círculo, as 3 e 5 pessoas que demonstram reciprocidade real. Sabe? Aqueles amigos que te ajudam na mudança sem reclamar. No terceiro círculo, pessoas importantes, mas não íntimas, tipo colegas de trabalho. No quarto, conhecidos, fora dos círculos, o resto. E então, regra brutal. Você distribui sua energia de dentro para fora. Primeiro você, sempre. Depois, o círculo mais próximo. Depois o seguinte, e assim por diante. Quem não está nos círculos recebe cordialidade, mas não profundidade. Recebe educação, mas não energia. Recebe simpatia, mas não sacrifício. E pessoas podem mudar de círculo, baseado em ações. Alguém demonstra reciprocidade, aproxima. Alguém demonstra exploração, afasta. Movimento é baseado em evidência, não em esperança. Não adianta torcer para a pessoa mudar se ela continua te usando. E o mais importante, ninguém entra no seu círculo central sem provar reciprocidade primeiro. Confiança não é dada, é conquistada, com tempo, com consistência, com ações, não com palavras. A transformação final é simples, mas brutal. Você para de viver a vida que os outros querem que você viva e começa a viver a vida que você escolheu viver. Para de se sacrificar por uma aprovação que nunca vem. Para de carregar pesos que não são seus.
Para de ser o último na sua própria lista de prioridades. E quando você faz isso, algo interessante acontece. Você perde pessoas, muitas pessoas, todas as que te queriam disponível, não feliz, todas as que te queriam útil, não realizado, todas as que te queriam dócil, não poderoso, e isso vai doer por um tempo, porque mesmo relações tóxicas deixam um vazio quando saem. Mas então, algo muda. O vazio vira espaço, o espaço vira clareza, a clareza vira força, e a força vira liberdade, e você percebe, você não perdeu nada real, apenas limpou ilusões, e no espaço que as ilusões ocupavam, você construiu algo sólido, respeito próprio, limites claros, paz interior e a capacidade de escolher vínculos baseado em reciprocidade, não em medo da solidão. Maquiavel não estava ensinando maldade, estava ensinando realismo. E o realismo é: você vive uma vez. E essa vida ou é vivida nos termos de quem te manipula, ou nos seus próprios termos. Não existe meio termo, porque toda vez que você se coloca em último por medo da culpa, você está escolhendo os termos deles. Então a pergunta final não é se você deve se colocar em primeiro. É quanto tempo você ainda vai desperdiçar se colocando em último. Maquiavel estava certo há 500 anos e continua certo hoje. A natureza humana não muda. Pessoas exploram quem se deixa explorar. Pessoas desrespeitam quem não estabelece limites. Pessoas descartam quem se sacrifica demais, não por maldade, por natureza. E você tem dois caminhos: continuar sendo explorado, achando que um dia alguém vai valorizar seu sacrifício, ou aceitar a verdade brutal e começar a se colocar em primeiro lugar. Estrategicamente, a escolha sempre foi sua. Mas agora, você não pode mais dizer que não sabia. Comenta primeiro se você está pronto para virar o jogo e parar de ser a última prioridade na sua própria vida. E se você acha que Maquiavel foi brutal demais ou realista demais, refuta nos comentários. Porque ou você concorda com os 10 mandamentos, ou está preso na ilusão motivacional que te mantém impotente. Team sacrifício perpétuo ou team autopreservação estratégica? Qual te trouxe mais paz real?